Eu estava parado à beira da estrada deserta, naquela noite escura e sombria. Tinha acabado de sair de uma festa tarde da noite e meu carro havia quebrado. Não havia sinal de vida por perto, apenas a estrada vazia e as sombras das árvores balançando ao vento. Sabia que precisava encontrar uma carona para sair dali o mais rápido possível. Enquanto eu estava lá, com o frio arrepiando minha espinha, um carro apareceu na distância. Os faróis brilharam através da escuridão e eu acenei desesperadamente para o veículo se aproximando. O carro parou ao meu lado e o motorista abaixou o vidro da janela. O motorista era um homem de meia idade com um olhar cansado, mas gentil. Ele me perguntou se eu precisava de uma carona e eu agradeci imensamente por sua ajuda. Sem pensar duas vezes, entrei no carro e senti um alívio por não estar mais sozinho naquela escuridão. Enquanto o carro avançava pela estrada escura, comecei a conversar com o motorista para quebrar o gelo. Ele tinha uma voz tranquila e calmante, o que me deixou à vontade. Ele perguntou sobre a festa da qual eu estava vindo e a distância que eu precisava percorrer. No entanto, à medida que a conversa avançava, comecei a notar algo estranho. As perguntas do motorista se tornaram cada vez mais pessoais e intrusivas. Ele parecia saber detalhes sobre minha vida que eu nunca havia compartilhado com ele. Comecei a me sentir desconfortável e olhei ao redor do carro. Foi então que notei que não havia mais nada na estrada além de escuridão. Não havia árvores, placas de trânsito ou outros carros. Era como se estivéssemos em um lugar completamente isolado. Senti um arrepio na espinha quando percebi que não tinha ideia de quem era o motorista. Suas feições estavam obscurecidas pela escuridão, e eu não conseguia ver seu rosto claramente. Tentei abrir a porta do carro disfarçadamente, mas ela estava trancada. Estava preso naquele veículo estranho, com um estranho ainda mais estranho. O motorista continuou a fazer perguntas estranhas e intrusivas, como se estivesse tentando ler minha mente. Senti um medo crescente e uma sensação de que algo estava terrivelmente errado. Eu estava em uma situação desconhecida e perigosa, e não sabia como escapar. À medida que o tempo passava, a escuridão lá fora ficava mais densa e opressiva. Eu não tinha ideia de para onde estávamos indo, mas sabia que não era um lugar bom. A sensação de desespero se intensificou, e eu só queria sair daquele pesadelo. Em um certo momento, não aguentei de medo. Meu coração acelerou de uma forma que nunca tinha visto antes. Estava totalmente desesperado. Numa medida desesperada, eu gritei, ameaçando capotar o carro. Ele parou no meio da estrada e, com um sorriso assustador, ele me disse: "Ainda não chegamos ao destino." Naquele momento, não ouvia mais nada. O desespero era grande, e num rápido momento a porta é destrancada. Eu a abro e saio correndo, sem olhar para os lados e nem para trás. A única coisa que eu sentia era um medo profundo. Uma névoa sombria começou a se formar ao meu redor, envolvendo-me como uma teia sinistra. Sombras grotescas dançavam nas bordas da minha visão e murmúrios sussurrantes ecoavam em meus ouvidos. Parecia que o próprio ambiente estava vivo e conspirando contra mim. Com um arrepio na espinha, percebi que não estava mais em nosso mundo familiar. Parecia uma velha cidade, com prédios altos e sombrio. Não dava para ver muita coisa. Havia uma névoa muito densa em volta. Os vultos se intensificaram. As vozes aumentaram. E entre elas dava para escutar algumas falando para eu ir embora, outras falando para que eu volte para o carro. Não reconhecia aquele lugar. Não tinha nada parecido naquela região. Resolvi correr e tentar sair daquele lugar. Corri em direção à estrada, porém em direção oposta do que o carro estava me levando. As vozes aumentavam cada vez mais. Era assustador. Nunca corri tanto na minha vida. Ofegante, parei para descansar com medo de olhar para os lados. Olhei em direção ao chão. O suor pingava. Meu coração não diminuía a velocidade. Tentei acalmar meu coração para voltar a correr. Quando levanto a cabeça, me deparo com uma luz intensa vindo em minha direção em alta velocidade. Eu, no susto, me joguei para fora da estrada. E quando me deparo, estou novamente em nosso mundo. Era como se eu nem andasse 300 metros de onde eu peguei a carona, e nem o tempo batia. Havia se passado apenas 5 minutos do fim da festa. Não sei o que exatamente aconteceu naquela noite, mas desde aquele dia,
Em certos momentos da noite tenho pesadelos daquele lugar. São tão reais que não sei mais se realmente estou voltando para aquela cidade sombria ou se realmente são apenas pesadelos. A carona para o além. A história que vou contar é uma das experiências mais aterrorizantes da minha vida. Tudo começou quando eu estava voltando de uma festa tarde da noite. Todos os meus amigos já tinham ido embora e eu não tinha como voltar para casa. Decidi pegar carona com um estranho, um erro que mudaria minha vida para sempre. O motorista era um homem alto, vestido com roupas escuras e óculos de sol, mesmo à noite. Ele concordou em me levar para casa, mas à medida que o tempo passava, eu comecei a ficar nervoso. Percebi que não reconhecia mais o caminho para casa. Quando mencionei isso ao motorista, ele simplesmente sorriu de forma sinistra. Eu implorava para ele deixar eu sair. Ela apenas mantinha aquele sorriso sinistro. Eu comecei a gritar por ajuda e implorando. Então ele parou o carro, olhou diretamente para meus olhos, de uma forma muito intimidadora. Na hora eu travei. Ele então me disse: "Já que você quer ficar aqui, então desce. Mas se eu fosse você, eu ficaria até chegarmos no nosso destino. Aqui ainda não é o seu." Ele destrancou a porta. Eu não respondi ele, apenas apavorado abri a porta e desci na beira da estrada e me deparei com uma visão horripilante. Uma cidade estranha, com casas diferentes da região onde eu moro. No fundo eu sabia que aquele lugar não era a cidade onde eu morava, e nem outra próxima. Estava em outro lugar. De repente, uma densa névoa havia se formado ao meu redor, obscurecendo tudo. Eu podia ouvir vozes ecoando na escuridão, gritos de agonia, risadas malignas, choros de crianças e gritos de dor. Mas não conseguia ver nada, apenas sombras se movendo na névoa. Algumas dessas sombras passavam próximas e desaparecia entre o nevoeiro, algumas até esbarravam em mim. Algumas desses vultos eu conseguia sentir e outras até mesmo ouvir. Ficavam me dizendo para sair daquele lugar, que eu não poderia ficar ali. Tentei correr de volta para a estrada, mas as vozes ficaram cada vez mais altas e perturbadoras. Foi quando comecei a ver visões horríveis. Cenas de sofrimento e tortura surgiam na névoa, como se o próprio inferno estivesse se manifestando diante de mim. De repente, algo frio e sinistro agarrou meu braço. Olhei para baixo e vi uma mão escura e enrugada, coberta de marcas e cicatrizes. Uma entidade sombria estava ali. Não conseguia ver o rosto, apenas o braço saindo da escuridão, mas sua presença era avassaladora. Ela apertou meu braço com força e deixou uma marca profunda. Em seguida, senti uma entidade maligna do meu lado. Senti sua respiração e sua presença. Fiquei travado. Era como se ela estivesse bem próximo do meu ouvido, querendo falar algo. De repente fica um silêncio desconfortante. Não ouvia nada. Era como eu estivesse em lugar nenhum com aquela entidade próximo a mim. Até que escuto bem baixo: "Você agora é meu." Um murmúrio arrepiante que parecia vir de outro mundo. Senti um calafrio percorrer minha espinha, enquanto as palavras ecoavam em minha mente. Ele agarrou meu braço com muita força e deixou uma marca profunda muito dolorida. De repente, tudo ficou escuro, e eu me vi acordando em um quarto de hospital. Olhei em volta, confuso e atordoado. Um médico estava ao meu lado, explicando que me encontraram desmaiado na estrada e me trouxeram para o hospital. Mas havia algo estranho. Eu estava de volta ao dia anterior à festa, como se o tempo tivesse voltado atrás. Minha mente estava em turbilhão, tentando entender o que havia acontecido. A marca em meu braço ainda estava lá, uma lembrança assustadora daquela noite terrível. Decidi não ir à festa naquela noite, com medo do que poderia acontecer. Mas a entidade maligna ainda estava comigo, sussurrando em meus pensamentos, como se tivesse se ligado a mim de alguma forma. Quando eu tocava na cicatriz em meu braço, os gritos, os sons e a sensação de presença maligna retornavam. Ninguém acreditava na minha história. Achavam que eu estava delirando, sofrendo de algum distúrbio mental. Mas eu sabia a verdade. Algo sombrio e sinistro me encontrou naquela estrada naquela noite. E agora eu estava ligado a ele de uma maneira que não conseguia entender. Minha vida nunca mais foi a mesma desde aquela experiência. Eu estava preso em um pesadelo sobrenatural,
assombrado por visões e sons aterrorizantes. E a marca em meu braço era o lembrete constante de que algo do outro lado estava me observando, esperando para me puxar de volta para as trevas a qualquer momento. As duas histórias contadas aparentemente relatam do mesmo lugar. A questão é: para onde será que essas pessoas foram? Quem era o motorista? Para onde ele queria levá-los? São tantas perguntas, porém sem respostas. Deixe nos comentários se você já ouviu outros relatos parecidos. Se puder, nos mande depoimentos ou fontes de outras histórias parecidas. Estamos ansiosos para saber mais desse lugar. Não esqueça de deixar o like e se inscrever para ver mais histórias.